Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso 4º episódio do Mabel é de Verdade. E olha, tá muito bom o programa de hoje. Além do papo sério que a gente vai falar de um projeto de lei de minha autoria que está tramitando na Assembleia, que quer prorrogar a licença maternidade, a licença gestante para servidoras do Estado do Paraná, a gente tem um bate-papo muito legal com a doutora Acilina Barros. Mabel de Verdade, mulher na política. E o nosso bate-papo de hoje é com a doutora Acilina Barros. A doutora Acilina tem um currículo maravilhoso: médica, palestrante, coach em saúde integrativa, pós-graduada em nutriendocrinologia funcional, que é a prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade. Formada em Health Coach em Nova York, além disso é praticante e grande incentivadora da prática do Mindfulness. Isso, né? Atenção plena, difundindo aí o The Quantum Bliss. Olha só, né? Então hoje que prazer que é pra gente estar conversando com uma jovem médica, mas que está aí revolucionando a medicina aqui na nossa cidade, no nosso estado do Paraná. Seja bem-vinda, Acilina. Muito obrigada, Mabel. Eu realmente agradeço de coração pelo convite. Como eu já te disse anteriormente, admiro muito o seu trabalho, admiro muito a sua luta pelas mulheres. E todo esse envolvimento e a tua intenção de tornar esse mundo um lugar bem melhor. Eu sei que você começa e vai fundo aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então eu fico imensamente grata e feliz de estar aqui, poder contribuindo, compartilhando o pouquinho que eu sei, o meu conhecimento e poder ajudar as outras pessoas a transformar esse mundo num mundo de bliss. Conta pra nós, o que é um mundo de bliss, então? Então, bliss é uma palavra em inglês que significa bem-aventurança, felicidade. O estado de bliss, ele é um estado de paz e contentamento infinito. E ele é um estado emocional que se alcança quando você tem uma maneira de pensar, quando você adquire um certo ponto de vista acerca das coisas na vida. Olha só. E aí tem a questão, né, essa medicina integrativa. Esse é um termo que já não é tão novo, né, Acilina? Mas que ainda as pessoas, tem pessoas que não conseguem entender. Como assim medicina integrativa? O que é a medicina integrativa? Bom, a medicina integrativa ela é uma maneira de atender o paciente. Aqui no Brasil ainda não é reconhecida como uma especialidade médica. Isso nós estamos caminhando. É um termo relativamente novo, mas é uma prática já comum em outros países. E a medicina integrativa, ela é uma prática que olha o paciente como um todo. Então a gente entende as pessoas não somente através do corpo físico, mas um ser dotado de corpo, mente e espírito. E como tal, como a gente reconhece esse tripé no ser humano, a gente avalia esses 3 aspectos e oferece o suporte necessário para esse paciente para que ele recupere a sua verdadeira essência, que é esse estado de saúde plena. Então, através da medicina integrativa, é importante ressaltar que ela não exclui a medicina convencional. Então, ela integra. São práticas, a gente utiliza, né? Eu tenho a formação médica convencional, mas juntamente com isso a gente utiliza outras ferramentas, outros tipos de tratamento, principalmente lidando com a parte energética do paciente. Porque, afinal de contas, tudo é energia, né? O nosso corpo, ele nada mais é do que energia, matéria é energia condensada. Então, toda forma de energia possui uma frequência. E todos os elementos capazes de alterar a nossa frequência são capazes de alterar a nossa biologia. Então, nós utilizamos desde cores, sons, formas, frequências, aromas, diferentes moduladores de frequência para otimizar
esse paciente, para trazer esse paciente para um estado de harmonia. Porque em harmonia, Mabel, o nosso corpo ele se regenera. O nosso corpo, em um estado de harmonia, o nosso corpo se autorregula. E essa capacidade de autorregulação fornece para as pessoas um maior controle sobre a sua saúde. Então, todo esse trabalho nada mais é do que uma maneira de empoderar o paciente e colocar nas mãos dele a posse das rédeas da sua saúde. Uma pessoa, então, vamos pensar assim, uma pessoa mais positiva, uma pessoa, né, com a mente, assim, vamos dizer, um pouco mais sã, não sei se seria o termo assim, ela é mais saudável mesmo, assim, o organismo responde melhor, seria mais ou menos isso. Sim, com certeza. Uma mente sã gera um corpo são. E é interessante você falar exatamente nesses termos, porque o que a gente busca é esse processo de santificação da nossa mente. E às vezes quando eu falo isso, né, que nós vamos santificar a sua mente, as pessoas, nossa, mas como assim santificar a mente? Santo, santificar, nada mais é do que uma palavra que vem do francês, que significa santé, né? Santo é um adjetivo que vem do francês, santé, e santé em francês significa saúde. Olha só. Então, uma mente santa é uma mente saudável. Uma mente sã é uma mente saudável. É uma mente que vibra em harmonia. Ela vibra na frequência original. E qual que é a nossa frequência original? Você já parou para pensar? Olha só, gente, que, né? Tô aqui arrepiada. Toda arrepiada. E aí, nesse processo todo, você começou a desenvolver alguns projetos. Sim. E entre eles um que tá assim, que tá famoso já, inclusive, aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Que é o projeto 9 Meses com Maria. Sim. Conta um pouquinho para nós isso. Tem um aspecto religioso também nisso? Vou te explicar. Então, bom, primeiramente, preciso contar um pouquinho só da minha história. Então, eu sou uma das filhas de Maria, e olhando a minha árvore genealógica, minhas avós, minhas bisavós, minha mãe é Mary, que é Maria em inglês, e minha avó sempre teve uma ligação muito forte com Maria. Então, eu nasci em uma família católica, mas eu sempre busquei muito desenvolver esses aspectos da espiritualidade das mais diferentes maneiras. Eu sempre fui muito curiosa sobre os assuntos da espiritualidade, porque eu percebia que era algo que fazia total diferença na matéria e eu percebia como isso é importante na vida das pessoas. E aí, no final de 2018, eu acabei ganhando de uma paciente 2 livros, um se chama 3 Meses com São José e outro 9 Meses com Maria. E eu comecei, inicialmente com os 3 Meses com São José, guiando algumas pessoas, explicando e fazendo a correlação entre ciência e espiritualidade. E aí, os 3 Meses com São José começou pequenininho ali, e em 2019, em março de 2019, eu comecei os 9 Meses com Maria. E no que consiste esse projeto? Então, acompanhando a leitura desse livro que eu ganhei, eu fui fazendo reflexões diárias, que eu gravava essas reflexões em forma de áudio. Então, eu explicava para as pessoas como que funciona essa relação de ciência e espiritualidade, como que a gente pode aplicar a espiritualidade na prática, mas isso independente de religião. O projeto 9 Meses, então, ele foi baseado, né? Eu me baseei em um livro católico para escrever, mas ele é um projeto ecumênico, porque o amor é universal. Então, é maneiras de fazer as pessoas reconhecerem que a nossa real essência, assim como o filho de peixe, peixinho nós somos filhos de Deus, que é puro amor, então nós somos puro amor. Então, o projeto 9 Meses, ele tem por intenção preparar mulheres para a criação. Eu digo mulheres porque ainda a maior parte do público é um público feminino.
Apesar de os homens estarem crescendo na procura pela espiritualidade, apesar de os homens estarem crescendo na busca pela espiritualidade, ainda é numa proporção menor que as mulheres. E essa busca pela espiritualidade, quando a gente consegue aplicar isso na prática, no nosso dia a dia, é algo muito transformador, porque você traz esse paciente para um estado de harmonia. Esse paciente, não somente, eu chamo de paciente porque eu digo que através do projeto, ele foi a maneira que eu encontrei de tratar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Porque ao trazer esse ponto de vista diferente, eu trago esse paciente, essas pessoas, para um estado de harmonia. E em harmonia, o corpo se autorregula. Entendi. E você acha que, então, o teu paciente, estando em harmonia, né? E agora você com esse projeto levando, assim, para muitas pessoas, porque eu vi que tem muita gente que está acompanhando, né? Muitas postagens, muita coisa. Eu assim, tem vários amigos meus, assim, nas redes sociais que eu vejo que estão postando, que vão acompanhar o projeto. Você acha que esse é o caminho, assim, da gente mudar um pouco as coisas no mundo? Sim, Mabel, o amor é o caminho. Não existe outra solução. Não existe outra solução. A gente precisa reconhecer que a gente é filho do amor, que nós somos puro amor e que nós estamos passando pela experiência de ser humano. E somente quando a gente assume essa real identidade, quando a gente entende quem realmente a gente pode brilhar a luz que a gente tem e a gente pode co-criar um mundo bem melhor. Porque nós somos filhos do Criador. Nós somos co-criadores dessa realidade. E a partir do momento em que você tem uma mente sã, uma mente em harmonia, uma mente em paz, uma mente em bliss, você consegue criar, fazer, lidar com a tua família, né, atender os pacientes, formular projetos, né, lidar com as pessoas de uma maneira muito melhor. E eu tenho a plena convicção, assim, de que tudo isso que a gente está passando nesse momento atual no planeta, que é um momento de transição planetária que a gente está passando, sim, é uma mudança de eras, é algo que não está sendo muito prazeroso, porque mudar e crescer dói, mas vai ser algo extremamente positivo. Porque o desconforto, a dor, o medo da perda tá fazendo as pessoas, não, peraí, eu vou ter que refletir, né? E eu vou ter que me conectar realmente com algo maior. Então as pessoas estão buscando mais o desenvolvimento da sua espiritualidade e a força no que vai além do visível, porque o que a gente enxerga com os nossos olhos físicos é muito pouco. Eu acho que, né, como você falou, um momento de transição, eu vejo muito isso também, assim, quando a gente analisa esse aspecto. A gente estava vivendo muito no material, né, no ter, em conseguir mais coisas, enfim, e a gente estava esquecendo de cuidar da gente mesmo. E eu acho que esse é um momento que veio para a gente entender que nós precisamos nos cuidar, precisamos olhar para o nosso próximo, né, com cuidado também. Eu vejo muito isso. E daí eu queria até pedir para você, Celina, nesse teu aspecto médica, mas acima de tudo nessa questão espiritual, né, que você falou aqui para nós, que, nossa, foi muito lindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas nesse momento tão difícil. Por exemplo, alguém que perdeu uma pessoa querida, um familiar nesse momento. Como que essa pessoa pode lidar com isso nesse momento? Primeiro, a gente precisa saber que a vida é eterna e que nós estamos aqui vivendo um capítulozinho dessa existência. Nós somos seres imortais que estamos passando pela experiência de ser humano. Quando a gente aprende a transcender isso aqui, e quando a gente entende que a vida é muito mais do que o que a gente está enxergando nesse exato momento, isso traz mais paz para o nosso coração. Porque você não fica preso na limitação
isso aqui é muito pequeno ainda. E quando você entende que tudo que a gente vive aqui, obviamente, são sentimentos, né? É uma montanha-russa de sentimentos. Viver, né, inclui essa montanha-russa de sentimentos. E até esse é um dos motivos pelo qual eu faço tanta questão de ensinar as pessoas a viver em bliss, porque o viver em bliss não quer dizer simplesmente que você não vai ter problemas ou que você não vai passar por situações difíceis na sua vida, mas sim que você vai ter a força e você vai ter a fé, você vai ter a confiança de passar por todos esses momentos, porque você sabe que tudo passa, são só momentos, são sentimentos. E se você se permite sentir esses sentimentos, se você perde um ente querido e você está triste, é importante que você se permita sentir isso, se está na iminência, né? Às vezes tem pessoas que não perderam ninguém, mas como que você vai utilizar os ensinamentos dessa situação para a sua própria vida? Então, aproveite esse momento para realmente viver intensamente, fazer o que precisa ser feito, brilhar a tua luz, porque todos nós, Mabel, todos nós fomos minuciosamente criados e arquitetados. Deus pensou em cada detalhe teu, Deus pensou em cada detalhe da Sabrina, em cada detalhe da Maria, em cada detalhe da Joana, e Ele nos fez com um potencial incrível, maravilhoso de poder criar coisas novas, de poder cuidar, de poder permitir com que o amor se manifeste através das nossas mãos. E isso em tudo que a gente vai fazer, seja quando você for cozinhar para a tua família, seja quando você for pintar alguma coisa, quando você for cuidar do jardim. Em todas as nossas ações é possível que o amor se manifeste através de nós. Quando você faz e quando você age com atenção plena e com a intenção de criar algo bom, de fazer algo do mundo um lugar melhor. Imagina, Mabel, se todas as pessoas tiverem essa consciência, sabendo do seu potencial, sabendo que elas podem fazer um mundo diferente, empoderadas de ser quem elas são, felizes por ser quem elas são. E é só isso que o mundo precisa. O mundo ele não precisa que você seja igual a fulana, ciclana, beltrano. O mundo precisa que você seja quem você é, com os teus gostos, com as suas habilidades, com as suas características, né, que obviamente vão sendo lapidadas ao longo do tempo. Mas se você se propõe a ser quem você é e a dar o teu melhor, ok, o que eu faço de bom? Eu faço de bom isso. Ok, então eu vou atuar e vou servir ao mundo fazendo isso. Tudo vem, Mabel, quando você se propõe a servir com amor. Somos diferentes e únicos e esse é o maior poder que a gente tem, né? Sim. E as pessoas precisam ter essa consciência. Sim. Nossa, adorei. Tô chocada até, né? Acho que as meninas devem estar chocadas também. Agora a gente vai para um papo mais leve. Sim. De coisas que estão acontecendo e que as pessoas comentam muito na internet. Xuxa, né? Sim. Xuxa se desculpa por sugerir que presos sejam cobaias. Teve todo um... nos últimos dias aí, a Xuxa acabou dando uma entrevista, dizendo que achava que os presos deveriam eles deveriam testar as vacinas e tal. Assim, foi um comentário infeliz, ela se desculpou, né? Acontece, errei. Mas aí, né, sempre tem os comentários. E aí, pessoal comentando, errar, quem nunca, né? Reconhecer o erro é corrigir, é virtude, parabéns. Outro comentário, acabei de ver o pedido, gostei e achei sincero, mas é complicado nos dias de hoje, com o peso que ela tem, falar isso. Foi incoerente com tudo que vem defendendo, pelo menos se arrependeu. Definitivamente isso é algo muito delicado, mas, de novo, né? Quem nunca errou? E eu admiro muito todas as pessoas que fazem esse trabalho por construir. Com certeza a Xuxa, né, com tudo que ela faz, ela promove e ela faz de tudo, né, na vida dela, dos projetos sociais, das fundações, né? Quantas pessoas, quantas vidas ela já não transformou com o seu trabalho.
E assim, obviamente, eu não julgo porque eu erro, eu tenho atitudes egoístas, eu me pego fazendo julgamentos, eu erro, nós estamos vivendo a experiência de ser humano e assim, ainda nós somos muito pequenos. Alô? Alô? Ih, será que caiu a ligação? Nós queremos saber algumas coisas suas agora, assim, um bate-bola, tá? Ok. O que significa fé pra você? Bom, acho que você já deu uma aula aqui sobre isso, mas mais resumidamente, o que é a fé pra você? Primeiro é aquilo que eu não posso te explicar. Aquilo que eu sinto mas é a capacidade humana de transcender, de se relacionar com o Criador. Qual que seria o mundo ideal pra você? Obviamente o mundo de Bliss, né? Mas o mundo ideal é um mundo onde as pessoas são quem elas realmente são, né? E manifestam a sua verdadeira essência. Quero te agradecer. Nossa, foi um bate-papo daqueles assim que a gente ama, que arrepia. Tenho certeza que quem está assistindo também ficou arrepiado com tudo que você falou. E eu tenho certeza que todas essas provações que a gente está passando, elas vão nos lapidar e vão nos impulsionar para modificar o mundo. Eu digo que daqui que vai sair um mundo bem melhor. Que bom. Obrigada, Celina, mais uma vez. Obrigada, E a gente está sempre à disposição. Sim. No Papo Sério de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei de minha autoria que está tramitando na Assembleia Legislativa, o 553/2019, que amplia a licença maternidade para servidoras públicas do Estado do Paraná. O objetivo desse projeto de lei é ampliar em mais 60 dias a licença maternidade para servidoras que são mães de crianças especiais. Nós sabemos que essas mães precisam fazer alguns encaminhamentos a mais para essas crianças, inclusive passar por mais consultas, exames, que vão exigir que elas fiquem mais tempo com os seus filhos. Por isso é muito importante que essas mães tenham essa ampliação. E como são servidoras do Estado, estão atendendo a nossa população, é justo que elas tenham esse direito ampliado. Bom, e agora é aquele momento da gente responder as mensagens que vocês enviam pelas nossas redes sociais. Só blá blá blá, pois se tivesse vacina à venda, há tempo estaria aqui. Bom, é só nós olharmos que outros países, né, ao redor aí do mundo, já estão vacinando há muito tempo a sua população. E infelizmente nós aqui no Brasil ficamos para trás nessa história. Se o governo federal tivesse investido na compra de vacinas ainda no ano passado, o que não aconteceu infelizmente, boa parte da nossa população já estaria vacinada. É só ver exemplos como Israel, Nova York, nos Estados Unidos, que já estão com grande parte da população vacinada. Então bastava ter comprado as vacinas do ano passado, né? Agora estamos correndo atrás do prejuízo e vamos cobrar sim. Chegamos ao fim de mais um programa. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e das informações que a gente trouxe. Na semana que vem tem mais uma convidada especial. Espero você! Mabel de Verdade, mulher na política.